Boa noite, meu povo querido, vocês que se conectam comigo aí por meio dessa plataforma digital, Facebook. Muito boa noite, aqui é o Antônio Vitor, estamos iniciando um ponto de encontro, nosso momento revista da semana. Eu gostaria de comentar com vocês alguns fatos importantes e debater com vocês alguns aspectos aí da trajetória política. Esse programa é um programa de comentário político aqui pelo Facebook, transmitido aí pela minha página pessoal, Antônio Victor. Também é retransmitido pelo meu podcast, Juventude para Mudar. Você que se liga comigo em Capanema e em outras partes da região, do mundo, o Facebook hoje nos dá essa possibilidade de falar ao mesmo tempo para muitas pessoas. E é isso, ponto de encontro, momento olho no olho em que eu converso contigo sobre os comentários políticos que agitaram a semana. Só lembrando, pessoal, que ao longo dessa semana, a semana foi difícil, né? Nós tivemos aí vários movimentos na nossa cidade de Capanema. Eu gostaria de começar aqui falando um pouquinho da inauguração, né, do nosso novo terminal rodoviário, que foi realizado aí pela Prefeitura de Capanema no último dia 14 de agosto. Né? No caso, já foi na sexta-feira da semana passada já. E foi durante o período da tarde, né, o prefeito Chico Neto ele fez a inauguração aí do terminal municipal, entregando para a população uma obra que é antiga, é uma reivindicação antiga da população, mas que finalmente ficou pronto e foi inaugurado. Essa obra ela beneficia não apenas os moradores da cidade de Capanema, né, mas também dos municípios vizinhos, já que por muitos anos a população que utilizava-se daquele espaço sofria com os constantes problemas, né, de infraestrutura que existia naquele prédio. Durante o período do inverno ali, onde é o terminalzinho, chovia demais e molhava muito ali dentro, atrapalhando ali a vida dos ambulantes, dos empreendedores que trabalhavam ali, também das pessoas que pegavam ônibus, né? Uma situação complicada. A inauguração, aí no dia da inauguração, a inauguração contou com a presença de várias personalidades, na verdade, da nossa política. Tive os deputados federais Hélio Leite, o deputado federal Eduardo Costa, a deputada estadual Heloísa e a professora Nilce. E também veio o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, o Dr. Rui Cabral. Também estiveram ali os vereadores, a população fez questão de prestigiar o evento. Teve apresentações culturais também com o grupo Os Timbiras, que é um grupo de carimbó aqui da nossa cidade. Foi um momento assim especial, realmente de entrega dessa obra, que vai atender não apenas o município de Capanema, mas também toda a região nordeste do Pará, todos aqueles que se utilizam aqui da nossa infraestrutura em Capanema. Foi interessante que a obra ficou pronta assim muito rápido, né? Eu particularmente não esperava que o terminal fosse ficar pronto ainda esse ano, mas ficou. O governador do estado não pôde comparecer, o Helder Barbalho, ele estava em agenda na região sul do Pará, mas enviou o representante, o seu vice-governador, que esteve aqui presente, o deputado, o Lúcio Vale, que foi deputado federal, esteve presente aqui na inauguração. Um momento assim bem festejado mesmo. Na ocasião também estive lá presente. Eu gostaria realmente de parabenizar, né, a prefeitura, a pessoa do prefeito Chico Neto por essa obra, por esse empreendimento. Traz aí vários benefícios para a comunidade. Eu mesmo sou usuário do transporte público, eu viajo sempre e é uma vitória para todos nós, né? A obra foi vítima, aí, como sempre, de comentários maliciosos. Eu fiquei sabendo aí que teve um deputado a oposição que fez comentários aí maliciosos à obra por considerar obra eleitoreira, mas a gente sabe que
A obra já estava pronta, precisava ser entregue. Claro, não está funcionando no momento o prédio, porque está tendo alguns ajustes ainda, pequenos, mas logo, logo estará tudo em pleno funcionamento. Enfim, essas críticas que é muito natural aí no período político, né, no período de campanha. Paciência, a gente sabe que há sempre alguém, sempre quando você faz algo bom para o povo, tem sempre alguém torcendo contra. Isso é natural, muito natural dentro da política. A gente não pode ter isso como algo anormal, pelo contrário, né? Essa semana eu também lancei o meu novo site na internet. Lancei o meu novo site. É um site que é pessoal, não é um grande assim, um site usado para publicidade, mas ele é um site pessoal, onde eu já vinha utilizando esse site no passado para publicar alguns trabalhos meus. E é interessante frisar que essa ferramenta ela é muito importante para a gente poder estreitar os nossos laços, né? Vocês sabem que eu sou pré-candidato a vereador de Capanema e, por conseguinte, esse meu papel hoje dentro da liderança política de Capanema faz com que seja necessário retomar o meu trabalho de escrita. O site que eu lancei, na verdade, é uma reformulação do site que eu já estava utilizando e eu gostaria muito de convidar você que está me acompanhando aí a acessar esse site, que é onde eu estou expondo ali as minhas opiniões, os meus comentários, o meu ponto de vista sobre os aspectos políticos, tanto nacional quanto da cidade. E eu gostaria muito de contar com a sua participação nesse espaço. O site é antoniovictor.net.br, antoniovictor.net.br. Ali estão os meus artigos, tem entrevistas minhas que são colocadas ali pela minha assessoria de comunicação. É importante também destacar que toda a estrutura desse site foi adaptada. Ela foi adaptada para pessoas com necessidades especiais, atendendo aí a lei de inclusão. É muito importante que dentro desse processo de construção, de opinião, de notícia, de participação, que é a proposta do site, a gente tenha uma sensibilidade maior para com as pessoas também que possuem necessidades especiais. E por essa razão é que toda a estrutura do meu site hoje está adaptada com tradução em libras e audiodescrição para que todas as pessoas possam participar realmente desse momento em que eu estou expondo para a sociedade o meu ponto de vista, a forma como eu encaro a política, como é que eu estou propondo ideias que realmente podem ajudar o nosso município no seu desenvolvimento. Lembrando que o espaço lá também é democrático. Você tiver alguma sugestão, você quiser expor isso, pode entrar em contato comigo aí pelas ferramentas do Facebook. Eu teria o maior prazer de estar realmente aí lhe dando esse feedback. Eu gosto de conversar, gosto de debater, desde que o debate seja realmente algo respeitoso, algo que seja engrandecedor para ambas as partes. O que eu não aceito é debate de pessoas mal intencionadas, que na verdade isso não é debate. Há um limite muito notório, muito nítido entre o que é liberdade de expressão e o que é comentário de ódio. E eu não vou permitir, dentro desse processo eleitoral e pré-eleitoral, tanto pré-eleitoral quanto eleitoral, não vou permitir, e fora dele também, comentários maliciosos, porque isso fere a ética, fere o princípio da boa convivência dentro desse ambiente que são as redes sociais. A gente sabe que as redes sociais ela possuem muitas vozes, onde há liberdade para todos se expressarem, mas hoje há um intenso debate acerca dos limites dessas possibilidades. A gente sabe que as coisas não são bem assim como se pensa. Existe a responsabilização, né, daquilo que se fala, daquilo que se coloca. Essa semana eu fui vítima aí de um comentário malicioso, uma pessoa mal intencionada que chegou com um discurso de ódio, e eu tive a obrigação aí de colocar os limites, porque a rede social é minha, o espaço é meu, o momento é de debate, é de discussão e não de desrespeito. Já basta aí a situação que a gente vem enfrentando no Brasil. Realmente o Brasil está passando por um momento de polarização muito drástica.
a gente vê que não é raro você notar pessoas sendo vítimas de discurso de ódio, de violência, por meio dessas plataformas. E a gente precisa ser agente de transformação, precisa ser agente de mudança, a gente precisa contribuir por um ambiente seguro, por um ambiente inclusivo. Também há uma outra questão envolvendo aí a questão das fake news, também muito difusa, nesse período em que o período eleitoral no Brasil mexe muito com os ânimos das pessoas, e aí é muito comum a gente ver a ocorrência de fake news. É importante que cada um de nós atuemos nesse processo de esclarecimento da comunidade acerca daquilo que realmente é notícia verdadeira e aquilo que não é, para evitar que pessoas mal intencionadas utilizem das ferramentas digitais para levar notícias falsas. Isso não é ético, isso não é bom para nós. Uma notícia falsa ela tem um impacto muito negativo para uma sociedade, e a gente precisa coibir isso. Eu, como jornalista, preciso deixar bem claro que vou encampar, sim, durante esse processo eleitoral que está se aproximando, uma campanha massiva contra fake news. A Justiça Eleitoral também tem se empenhado bastante em desenvolver campanhas educativas para tentar coibir essa questão das fake news, mas é preciso a contribuição de todos. Você que realmente está aí me acompanhando, você que me acompanha nas redes sociais, você que tem uma certa simpatia pela forma como eu debato os temas da sociedade, as questões públicas, é muito importante que você me ajude nesse grande projeto, nessa grande campanha contra as fake news. Eu gostaria de lembrar também que a Justiça Eleitoral já lançou um aplicativo chamado Pardal, que é um aplicativo utilizado para você denunciar crimes eleitorais. Então, você que tem um smartphone, você que tem aí o seu aparelho, você pode estar servindo de agente fiscalizador, agente fiscalizadora da Justiça Eleitoral, para coibir as práticas de crime eleitoral pelas quais nós estamos passando aí, principalmente nessa época em que os ânimos se afloram. As pessoas sabem que política mexe com os ânimos, E o cenário que Capanema e o Brasil como um todo está vivendo é muito favorável para esse tipo de coisa estar acontecendo. Muito bem, então eu anunciei oficialmente a minha pré-candidatura à Câmara de Vereadores de Capanema no último dia 17 de agosto de 2020, foi noticiado lá no meu site pessoal. Professor anuncia pré-candidatura à Câmara de Capanema. Eu dei uma entrevista para a minha assessoria de comunicação, e assim, eu sou natural de Capanema, eu sou filho de Capanema, eu sou uma pessoa que nasci nessa terra e realmente tenho um carinho muito grande pela cidade de Capanema, e como tal, após uma passagem aí grande dentro de algumas instituições, de experiências de liderança, eu não poderia deixar de propor algumas ideias dentro desse momento, dentro desse evento que acontece a cada 4 anos no Brasil. Eu tenho ideias, eu tenho propostas, eu tenho projetos para trazer para a cidade, e a gente pode sim debater para que a gente possa encontrar alternativas para as nossas questões, os nossos dilemas sociais, E aí a assessoria fez algumas perguntas, onde eu vou aqui reproduzir as perguntas e ao mesmo tempo vou ler a minha resposta que eu dei para aquela matéria que foi feita. Então, quando eu fui perguntado acerca desse projeto de pré-candidatura, eu respondi o seguinte, que eu havia recebido vários pedidos de lideranças locais em Capanema, assim como também recebi do Partido Republicanos, porque eu estava em um outro partido, e eu fui por Republicanos porque eu decidi aceitar o convite que o partido havia me feito, e além do mais, o Republicanos é um partido que ele tem, de certa forma, uma boa organização, isso para mim conta muito, e uma certa liberdade política que dá aos membros, haja vista que eu sempre prezei bastante pela minha independência e pela minha liberdade na proposição das minhas ideias. E aí eu aceitei esse convite, embora eu não venha de uma família influente, eu não tenho parentes relacionados com estruturas políticas, minha família não tem tradição dentro da política. Então a minha vocação política ela veio desde muito cedo. Eu sempre me interessei aí por assuntos como, por exemplo, cidadania, os direitos sociais,
Quem me conhece, caminhou comigo, sabe que eu sempre fui muito envolvido, né? Dentro da escola, eu sempre gostei de assumir as funções de liderança. Fui líder de turma praticamente em todas as turmas que eu passei na educação básica e até a faculdade. Integrei os grêmios estudantis, os movimentos estudantis, dentro da igreja também como liderança católica. Enfim, eu fui seminarista, fui religioso franciscano. Então, eu ocupei espaços de liderança na sociedade. E assim, eu sempre me interessei pelas pessoas, eu sempre tive uma certa paixão por pessoas, eu sempre gostei de trabalhar com gente. Eu sempre pensei que tudo aquilo que Deus me deu de bom na minha vida, o conhecimento, a sensibilidade social, eu acho que são virtudes que o nosso Pai Celestial me concedeu, que me deu não foi para mim, não foi para engrandecer a minha vaidade, mas foi para colocar a serviço da comunidade, a serviço das pessoas. Eu acho que a vida, o propósito da vida, é exatamente você viver para servir para alguma coisa, né? Eu acho que eu comentava no início desse programa, eu comentava que existem muitas pessoas que torcem para que as coisas deem errado. Isso não é só na política, não, entendeu? Isso acontece em todos os ambientes. Você no seu trabalho, na política, na sua associação, onde quer que você esteja, haverão pessoas que irão torcer pelo seu sucesso e haverão pessoas que não se sentirão confortáveis diante do seu sucesso, né? Eu preciso pontuar essas coisas nesse momento em que eu externo para a comunidade. Tem muitas pessoas me acompanhando nesse momento. Eu preciso ser bastante claro com o meu ponto de vista. Então eu analisei bem o cenário em Capanema. Eu percebi que, apesar do avanço sentido nos últimos 4 anos na cidade, ainda existe muito a ser feito em favor da população. Eu percebo, por exemplo, que hoje as pessoas elas têm necessidade de líderes que gostem de gente, que se preocupem com as reais necessidades, né, das pessoas, e principalmente tenha criatividade e competência para desenvolver projetos, né, de articulação em favor das causas sociais. Eu acho que dentro da política, uma das grandes qualidades que a política tem é essa capacidade de você fazer parcerias, né, de você fazer articulações com as pessoas, porque na política você não trabalha sozinho. Não existe um projeto político para uma cidade, para desenvolver um município, onde você faça sozinho. As pessoas elas são peças importantes. Então, se o pré-candidato, a pessoa que se postula para assumir uma função pública, ela não gosta de gente, ela não serve para a função. Eu sou muito claro em relação a isso. É preciso ter sensibilidade social, porque senão você não vai ajudar as pessoas. E a política não é uma ferramenta que você utiliza em benefício próprio, mas você utiliza a política em benefício da comunidade. Em todos os lugares que você adentrar, você vai se deparar com a política, porque ela está em todos os ambientes. Você, lá no seu trabalho, lá na sua associação de bairro, no seu time de futebol, né, na igreja, em todos os ambientes que você imaginar, a política ela faz parte da vida da sociedade, da sua vida. Você que não gosta de política, você precisa rever o seu ponto de vista, rever as suas opiniões, porque a política ela está na tua vida, talvez você não tenha percebido como ela está. Agora, claro que nós tomamos por política aquilo que fazem de errado na política. Isso não é política. Quando você vê um governante, um político mal intencionado, uma pessoa que realmente só atua em benefício próprio dentro desses espaços, realmente isso não é a política, né? Você não pode dizer que a política ela é isso, porque aquilo, eu como filósofo, né, estudei filosofia, a minha trajetória, aquilo que é essencial não pode se negar. Então, aquilo que é a política não pode ser ao mesmo tempo aquilo que não é a política. Eu sei que essas coisas de filósofo é uma viagem meio maluca, mas é um exemplo prático. Eu não posso dizer que a corrupção, a bandalheira, a safadeza, a sem-vergonhice que a gente vê estampado todos os dias nos nossos noticiários, eu não posso tomar isso por política. Isso não é política. A política ela é exatamente uma ferramenta que é própria de uma sociedade, é própria de indivíduos que não podem viver sozinhos, né? Nós não somos seres isolados, nós vivemos em comunidade e ela existe para que a gente possa, de fato, trabalhar em favor da nossa comunidade.
né, em favor das pessoas. A política ela existe em função das pessoas. E para que ela aconteça na sua plenitude, as pessoas precisam ser livres. É por essa razão que numa democracia a liberdade ela é um atributo fundamental. Ela é um atributo essencial. Sem liberdade não existe política, né, e principalmente não existe democracia. Então as pessoas elas têm total liberdade para escolher, para opinar, né, acerca de quem ela acha que consegue representar os seus anseios, os seus pontos de vista. Então, são essas motivações que fazem com que eu realmente pense num projeto. Porque, apesar de ter hoje apenas 28 anos, eu passei boa parte da minha vida trabalhando com gente, com seres humanos, né, no seminário. Depois que saí do seminário, fui ser professor. Tem profissão mais humanitária que essa, né? Trabalhar todos os dias como professor, para mim foi uma honra, foi um prazer muito grande. Hoje ainda sou professor, ainda ensino todos os dias, porque eu acho que a educação ela não está restrita apenas no quadrado da sala de aula, né? Então, enfim, são essas questões que fazem eu pensar, sim, num projeto para assumir um cargo. Haja vista que eu ouvi muito da parte das pessoas que me procuraram um apelo por renovação, um apelo por mudança. E eu acho que se esse apelo está vindo, seria da minha parte, sim, egoísmo, se eu pensasse apenas em mim. Dizer, eu lá vou me meter com isso, vou bater cabeça com isso, né? Porque a gente sabe que na política a gente quebra muita cuca, racha muita cuca, porque nem sempre a gente é compreendido. Às vezes as pessoas tomam uma parte do discurso que a gente coloca e toma aquilo ali como verdade, enfim, e a gente sofre também. Não pense vocês que um pré-candidato não sofre violência política, porque sofre, a gente é achincalhado. Acontece isso, porque muitas vezes a população acha que quando a gente se propõe esse tipo de coisa, nós estamos sendo apenas mais um no meio da multidão, né? É apenas mais um no meio da multidão. Lá vem aquele cara ali, tá querendo ali também uma tetinha no Estado, uma tetinha no governo, né? Muitas vezes as pessoas pensam isso. Mas olha, eu vou dizer para vocês assim, com muita sinceridade, já que o papo aqui é olho no olho, eu vou ser sincero, como sempre fui na minha vida, sempre fui. Quem me conhece sabe. Não é confortável para uma pessoa a exposição política, nem sempre. É bom porque você, quando tem um propósito, você encontra na política um meio de você realizar o seu propósito de vida. Agora, não é confortável. Você vai ter que viver, sim, constantemente prestando esclarecimento à população, dando esclarecimento, às vezes, por declarações que você faz, porque eu acho que isso é importante, é necessário, mas nem sempre é confortável. Nem sempre é confortável. Talvez por isso que muita gente não queira se meter com política, né? Porque prefere ficar na sua zona de conforto. Eu respeito que não gosta de se meter, mas eu também acho que, no meu ponto de vista, já falando aqui, como Antônio Vitor, eu penso que não dá para viver alheio a essas realidades. Eu quero mandar um abraço para o Lucas Lima, está acompanhando aí esse momento, esse bate-papo. Grande abraço para o meu querido Lucas, foi meu aluno aí. O Doca, meu querido Doca, aí, que também vem pré-candidato a vereador, representando a zona rural, o pessoal lá da região de Miraselvas, um grande abraço. Doca Silva, rapaz, o Lisleno também, meu colega, companheiro de trabalho, professor Paulo Sidney, Marcos Alan, rapaz, muita gente boa aqui. O Hamilton, a Jaqueline Silva, o Valmic, tem também aqui, gente, uma audiência de peso aqui. Olha só, Gil Porto, grande jornalista, radialista, comentarista esportivo. Gil Porto, lá da Rádio Timbira, no Maranhão. Um grande abraço, grande Gil Porto. Vocês são uma grande inspiração, grande equipe aí, viu? Temos aí o Padre Elealdo lá na Bahia, também acompanhando esse bate-papo. Moacir Melo, que também é pré-candidato a vereador em Capanema. A Josiane. Muita gente querida aqui. Olha, você que está acompanhando aí, quer ver o seu nome aqui, quer mandar um alô, eu ficarei muito contente de dar esse alô para você. O momento aqui é o debate, estou debatendo aqui sobre a questão política em Capanema, estou falando um pouquinho aí da minha pré-candidatura a vereador. E assim, em um cenário, né, como eu estava falando anteriormente, nesse cenário de corrupção e descrença por parte da população, o que me motiva a seguir em frente com esse projeto cabe em uma palavra. Eu vou repetir. Em um cenário de corrupção e descrença, no aspecto da política,
o que me motiva a seguir em frente esse projeto é exatamente a esperança. A palavra que resume tudo o que eu penso a respeito desse cenário que nós estamos enfrentando, daquilo que nós temos hoje e daquilo que nós queremos, cabe uma palavra, é a esperança, né? Porque a estrutura, né, do regime democrático permite com que a população faça o teste dos seus representantes, né? Então eu acho que a população não erra quando faz a escolha. Eu acho que o resultado de uma eleição, ela sempre resplandece, ela sempre transparece aquilo que é, naquele momento, o que a população quer. Talvez contradiga um ou outro, né? É assim mesmo, mas, por exemplo, nem sempre o resultado é o que a gente espera, porque a democracia é um regime onde quem decide é a maioria. Quem decide na democracia é a maioria, e não quem tem razão. É muito importante que nós tenhamos essa clareza. Na democracia, quem decide é a maioria, não quem tem razão. Tá? Por isso que às vezes o resultado frustra, mas eu acho que o resultado sempre externa aquilo que é a prioridade da comunidade, a prioridade da sociedade. Então eu acredito firmemente que um dos maiores poderes conferidos ao povo pela democracia é justamente o que nós conhecemos pela alternância de poder, porque a democracia é o único regime que permite com que o poder se alterne. A cada 4 anos nós temos o ciclo eleitoral, né, onde a gente pode estar escolhendo os nossos representantes. Então a população tem chance de escolha. Agora, se às vezes o resultado é artificialmente produzido por conta de atitudes corruptas, de compra de voto, essas coisas, essas safadezas que a gente já conhece, eu acho que mesmo assim o resultado continua externando aquilo que a sociedade quer, aquilo que no momento a maioria quer, porque não existe sociedade honesta com político corrupto, né? Não existe sociedade honesta com político corrupto. Eu vou repetir essa frase. Assim, naquele momento, ganhou uma pessoa que a gente sabe que tem um comportamento ético duvidoso, porque naquele momento a sociedade cedeu aos encantos, porque com certeza aquele grupo não tem por princípios a questão da ética, e escolheu aquela pessoa, paciência. Eu tenho que respeitar até o fim do mandato, porque a escolha da maioria, como eu disse, a democracia é o regime onde permite também que a maioria escolha. Nem sempre são os que têm razão, né? Vamos lá. Simbora, paciência. Então, por essa razão é que é muito importante, eu como educador, como professor, eu não posso, gente, deixar de falar essas coisas. Eu não posso deixar de falar essas coisas para você. Eu não posso esconder esse tipo de pensamento meu, porque faz parte da minha ética, faz parte dos meus valores. Então é por essa razão que é muito importante instruir as pessoas acerca dos direitos e deveres, né, que elas possuem, e também a consequência do voto. Ele precisa ser assumido com responsabilidade para que o sistema político brasileiro realmente chegue ao ponto de refletir o respeito com que as pessoas tratam a política. Porque se no momento nós estamos vivendo essa pandemia de corrupção, né, eu acho que o termo mais acertado é esse mesmo, pandemia de corrupção, nós estamos passando por isso, é exatamente porque a população está imersa em um cenário de descrença, não trata com respeito à política e, por conseguinte, está perdendo aos poucos a sua perspectiva de esperança. E não pode acontecer isso. E está havendo no Brasil ainda uma insistência em se manter as velhas estruturas políticas, que as velhas estruturas políticas, vocês já sabem, né? Elas estão completamente imbuídas, em sua maioria, de corrupção. Mas como a gente vai mudar esse cenário se a gente não der um passo? Eu vou até usar aqui uma expressão, se a gente não der um tiro no escuro. Como a gente vai mudar isso se a gente não der esse tiro no escuro? Então, gente, não existe político corrupto com sociedade honesta. Vamos gravar, essa frase não é minha, essa frase é do professor Leandro Carnal. Então, na minha visão, qual que seria a grande prioridade da Câmara de Vereadores de Capanema na próxima legislatura, que vai assumir após esse pleito eleitoral no ano de 2021? Para mim, é a questão da fiscalização e o controle social. Eu vou repetir qual que é, na minha visão, a prioridade, qual que deve ser a prioridade da Câmara
na próxima legislatura? A questão da fiscalização e do controle social. Porque mesmo tendo passado, né, uma temporada ausente da cidade, por conta de estudos, eu estava fazendo mestrado fora, eu acompanhei o trabalho da Câmara, porque agora a Câmara de Capanema tem um site, né, na internet, não sei se você sabe, mas tem um site. E a minha conclusão é que falta muito ainda para os representantes que ocuparam aquele lugar ter realmente uma verdadeira clareza do papel de um vereador. Eu acho que falta bastante. Porque se você puxar os projetos de lei, as leis, elas servem para organizar a sociedade. E o legislativo ele tem uma proeminência por conta disso. Ele tem um protagonismo no sentido de criar leis que realmente facilitem, melhorem a vida da população e garanta por meio dessas leis os direitos das pessoas. Eu percebo uma pouca produção. Você vê leis ali sem sentido, que não tem impacto direto na vida das pessoas, que realmente não vai refletir em melhoria. Às vezes é lei para fazer elogio, coisa boba. Se você quiser comprovar o que estou dizendo, vá lá no site da Câmara e olhe. Então eu percebo pouca competência técnica da parte dos parlamentares, que acabam não correndo atrás de ajudar a resolver os problemas de longo prazo que afetam diretamente o nosso povo. Porque o Brasil vive uma cultura complicada de que as pessoas são muito imediatistas. Elas só pensam no aqui e agora. Isso não é legal. A gente precisa pensar no longo prazo, porque realmente um impacto maior na vida das pessoas, que vai determinar se aquela atitude política realmente ela foi importante, é no longo prazo, é saber se realmente aquilo ali vai garantir um futuro melhor para as pessoas. E muitas das vezes, o político que fez aquela proposição, ele nem vai estar mais no cargo para ver realmente o impacto e o efeito daquilo que ele fez. É porque a política é isso, você planta hoje para colher daqui a 10 anos. Por essa razão é que é necessário, da parte dos nossos representantes, uma visão de longo prazo, longo prazista, e realmente os representantes eles enxerguem o impacto desses efeitos no longo prazo, porque é possível. Não vou dizer que o caboclo precisa ser mãe de Ná, ser vidente, não é, mas existe. Por meio de ferramentas técnicas a gente tem como fazer essas predições, certo? E aí o que acontece? Como falta essa competência técnica na maioria deles, eles passam os 4 anos de mandato apenas ali praticando assistencialismo. É um assistencialismo de pouca abrangência, né, já que ele ajuda ali um A, B ou C em particular, mas nunca se dá conta de que aquela ajuda é sempre isolada. Aquela ajuda ela nunca vai beneficiar a maioria da população, que é realmente quem merece uma atenção prioritária. É quem realmente merece uma atenção prioritária, porque qualquer político, tudo que ele for fazer, ele tem que pensar no geral. Tem que pensar que essa ação dele tem que beneficiar o maior número de pessoas possíveis. Mas aí, pensa que arranja um emprego aqui para A, arranja um emprego ali para B, para C, dá uma ajudinha aqui, dá uma ajudinha ali. Isso daí pode garantir a reeleição dele, mas não garante o benefício da maioria da população. Então a gente precisa pensar por esse lado aí, né? Existem milhares de pessoas necessitadas. Em Capanema. Capanema. Milhares de pessoas necessitadas de políticas públicas, né? Que precisam de dignidade. Então, Capanema é uma cidade rica, porque hoje Capanema arrecada, tem uma boa arrecadação, mas o potencial da cidade é pouco explorado, né? Ainda estamos aí resolvendo problemas estruturais de 20 anos atrás, 20 anos de gestão, e passou, né? Enquanto isso, na região sul, por exemplo, cidades do porte da nossa, né, do porte de Capanema, estão muito à frente. Desenvolvimento industrial, comercial, tecnológico, principalmente tecnológico. Hoje a gente vive a era da tecnologia, é muito importante a gente colocar aí esses pingos nos is. Assim. E aí, gente, a gente observa aí, eu iniciei esse programa falando da inauguração do terminal rodoviário. É uma obra que deveria já ter sido resolvida aí 20 anos atrás. Claro, eu não estou dizendo que o prefeito perdeu seu mérito por fazer, mas estou dizendo que nós estamos trabalhando em função de governos passados ainda. A gente ainda não conseguiu olhar para frente, para realmente dizer assim, agora Capanema está resolvido os problemas básicos, eles são problemas básicos. E a gente realmente pensar agora na inovação e pensar em um projeto político inovador. Entendeu? Então,
é isso. Eu não poderia deixar de comentar esses fatos aí. Deixa eu mandar aqui ver quem é que está conectado comigo. Manuel Silva, grande abraço, Manuel. Marilza Bulhões. Renovação já, Manuel, com certeza. Simbora, renovação já. Tamo junto. A Graça Damasceno, minha querida amiga pedagoga. Graça Damasceno, reverendo Cláudio Miranda, lá de Castanhal. Muito bom. Legal ter a companhia de vocês aí. E a gente continua. Alguém me perguntou assim: é sabido que a eleição para vereador é uma das mais difíceis e que na maioria das vezes vence aqueles que possuem mais poder econômico. Como é que você, Antônio Vitor, encara esse desafio? Olha, vou dar uma resposta aqui bem direta. Esse projeto de pré-campanha política, ele busca apresentar à sociedade o porquê de eu fazer ao Partido Republicano um pedido como esse para concorrer às eleições de 2020. Por quê? Eu aposto no poder da consciência e na força de renovação da juventude. Vou repetir, eu aposto no poder da consciência e na força de renovação da juventude. Eu, Antônio, não tenho interesse nas estratégias utilizadas pelos adversários, né, que representam a velha política. Eu não tenho interesse. De igual maneira, eu não tenho interesse em receber apoio nesse projeto de pessoas mal intencionadas que buscam apenas o favorecimento pessoal, favorecimento ilícito do tipo troca de favores, certo? Além desse tipo de coisa ser imoral, soaria para mim como uma forçação de barra. Para mim, se eu não chegar ao cargo com a força do povo, eu não tenho interesse de ocupar a função a qualquer custo, certo? Até mesmo porque, como falei anteriormente, a vida pública ela é complexa, ela é muito complexa. Ela é repleta de muitos altos e baixos. Eu tenho consciência de que eu estou preparado para o desafio, entendeu? Quem não enxergar isso aí, paciência. Eu vou seguir o meu trabalho, como sempre trabalhei, vou seguir os meus projetos. Eu sou bastante jovem ainda, já falei, tenho 28 anos. 28 anos. Ainda não são nem 3 décadas de existência, mas estou preparado. Tá? Estou preparado. Eu vou seguir. Se não for em Capanema, vai ser em outro lugar que reconheça o meu potencial de liderança, mas parar eu não vou. Quando você tem um propósito de vida, você não pode parar. Então hoje em Capanema, eu não tenho espaço, por exemplo, nos meios de comunicação social, como eu tinha no passado. Também não estou ali infiltrado em associações, né, com finalidade ali de fazer estratégia antecipada para ganhar votos, né? Nos últimos 4 anos da minha vida, eu me dediquei quase que exclusivamente à pesquisa científica, dentro do Instituto Tecnológico, que eu faço parte por conta, né, do meu trabalho como pesquisador. E aí, eu só tenho hoje as redes sociais, eu tenho a confiança das lideranças que pediram que eu me pré-candidatasse, porque eles acreditam no meu projeto, na minha competência, nas minhas qualidades. Eu não posso ser, como é que se diz? Eu não posso ser um falso modesto, tá? Até porque eu acho uma violência contra si mesmo você não reconhecer a sua trajetória de vida. Eu acho que a história de uma pessoa, ela é extremamente sagrada. Ela é extremamente sagrada. E por ser sagrada, tem que ser respeitada. Então eu respeito a minha história. Eu respeito a minha caminhada de vida. Só eu sei as dificuldades que eu passei, que eu enfrentei para chegar onde cheguei. Para chegar ao ponto de ter a qualificação que eu tenho. E claro, isso não é perder a humildade. Porque a humildade ela não está em você ser subalterno do outro, em ser subserviente. A humildade está em você reconhecer que você nunca aprendeu tudo na vida. Que qualquer pessoa pode lhe ensinar algo que você não aprendeu no passado. Então, já estamos caminhando para o final desse programa. Eu vou agora resumir quais são as minhas bandeiras de luta. Quais são as minhas bandeiras de luta? Sendo bem objetivo, minhas bandeiras de luta nesse projeto de pré-candidatura que eu estou propondo à sociedade capanemense, exatamente juventudes, no plural mesmo, né, porque existem vários tipos de juventude, cooperativismo, empreendedorismo,
A agricultura familiar, não posso deixar de olhar para os agricultores familiares, eu sou técnico em agronegócio também, não posso deixar de pensar neles. Não posso deixar de pensar no cooperativismo, que é uma chave que pode ajudar a solucionar vários problemas socioeconômicos na sociedade, não posso. Não posso desconsiderar o empreendedorismo. É uma maneira de você incentivar aqueles que não tiveram acesso direto ao emprego e à renda a desenvolverem as suas ideias, a gerarem renda e gerarem valor para o município. O empreendedorismo gera valor para o município. A Capanema precisa pensar o empreendedorismo, precisa pensar em incentivar a juventude, a questão do empreendedorismo em startups. É muito importante isso. É por essa razão que a juventude está no eixo. E a juventude ela perpassa por todas essas bandeiras de luta. E claro, não é um projeto jovem-cêntrico, né? Não é. É um projeto que, quando eu falo juventude, é por isso que eu coloquei no plural, porque a juventude não é só aquele que é novinho. A sociedade acha que juventude é só o novinho. Não. Segundo o Estatuto da Juventude, a juventude é um conceito amplo, né? Não é só aquele que é novinho, não. Tá bom? Então essas são realmente as minhas prioridades. Nada me impede de debater e lutar por qualquer outra demanda social, né, que venha surgir, porque eu não posso deixar de ser honesto comigo. Eu tenho uma sensibilidade social muito forte, então, e tenho conhecimento na área de políticas públicas, que me torna capacitado, né, para assumir cargo de representação popular aí na esfera política. Tá certo? Muito bem, esse foi o nosso ponto de encontro. Eu vou chegando aqui ao final desse programa. Você que me acompanhou aí, muito obrigado pela sua participação. Esse vídeo vai ficar gravado à disposição aí das pessoas que não puderam participar nesse horário, né? Vai ficar gravado aí para o pessoal acompanhar. Por conta dessa pandemia de Covid, né, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, alterou aí o calendário eleitoral para o pleito de 2020. Quase na emenda constitucional 107 de 2020. Então, por essa razão, eu estou aguardando aí o resultado das convenções partidárias. Por lei, deverão ser realizadas aí entre os dias 31 de agosto e 16 de setembro do ano de 2020. Caso você tenha interesse aí em acompanhar as notícias do projeto de pré-campanha, do meu projeto de pré-campanha, por favor, faça um apelo que você siga o meu perfil no Facebook. É muito importante para a gente ficar assim bem juntinhos. Eu vou agradecendo. E no próximo sábado a gente se vê em mais um ponto de encontro, que é a nossa revista da semana. Prometo trazer outras notícias de interesse coletivo na próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço.